Olá pessoal, bom dia. Sou o professor Walter Araújo, professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 2, e hoje nós vamos iniciar a unidade 2 fazendo o estudo dos sistemas lineares. Inicialmente, vamos começar a falar sobre os sistemas de equações lineares. O que é isso? É todo o sistema de n equações lineares contendo n variáveis, que pode ser escrito na seguinte forma. Então, esse é o formato de um sistema linear que a gente vai denominar de sistema S. Esse sistema ele possui as equações lineares, primeira, segunda, terceira equação até a equação m. Cada equação possui as variáveis, primeira variável x1, x2, x3 até a variável xn. Tá? E é composta também, cada variável é composta pelos seus coeficientes, tá? São os coeficientes A e J, onde o I são o número de linhas e o J o número de colunas. Então, esse é o sistema. O sistema linear matricial. Então, o sistema linear S, que nós vimos anteriormente, ele pode ser escrito na forma matricial, conforme a gente está mostrando aqui. Então, observe que é composto uma matriz, que é a matriz dos coeficientes, que é a matriz A, aqui que multiplica um vetor x, que é o vetor solução, que tem que ser igual ao vetor b, que é o vetor do termo independente. Ou seja, a gente criou um sistema do tipo AX igual a b, onde o A é a matriz dos coeficientes, o b é o vetor do termo independente e o x é o vetor solução. Exercício 1. Vamos reescrever o sistema a seguir na forma matricial. Portanto, eu tenho um sistema com 3 variáveis e 3 equações. Então, é um sistema 3x3 e nós vamos escrever no formato matricial. Então, o que nós vamos fazer? Aqui a gente escreve a matriz, que é a matriz dos coeficientes. Aqui é o vetor solução, ok? Que tem que ser igual ao vetor do termo independente. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos escrever a primeira coluna, que são os coeficientes que estão aqui em x. Então, aqui em x a gente pega os coeficientes que é 1, 2 e 1. Então, 1, 2 e 1. Em y, os coeficientes de y, menos 1, 3 e 0, porque esse aqui não tem y, então o coeficiente é 0. Então, menos 1, 3 e 0. E em x, em z, eu tenho os coeficientes 2, menos 1 e menos 1. A variável x, y e z, e o termo independente 2, 4 e 0. Na letra B, do mesmo jeito, com uma diferença, que nós temos duas equações, mas continuamos tendo ainda 3 variáveis e o termo independente apenas 2 termos independentes. Então, primeira coluna das variáveis, os coeficientes da variável x, 3 e menos 2. Os coeficientes da variável y, menos 1 e 3. Os coeficientes da variável z, 2 e 1. Quem são as variáveis? X, y e z. Quem é o termo independente? 1 e 3. Na letra C, do mesmo jeito. A diferença é que na letra C agora está invertido. Nós temos agora 3 equações e 2 variáveis. Então, nós temos aqui uma matriz em pé, né? Aqui a gente tem uma matriz deitada e aqui nós temos uma matriz em pé. Quem são os coeficientes de x? 2, 1 e 3. Os coeficientes de y? 3, menos 5 e menos 2. Quem são os termos dependentes? Quem são as variáveis? O x e o y. E quem é o termo independente? 5, menos 4 e 1. Ok? Então,
criamos aqui, saímos de um sistema em chaves e fomos para um sistema matricial. Agora vamos ver a solução de um sistema linear. Dizemos que a sequência x, x1, x2 até xn, é solução de um sistema linear S se todas as equações lineares de S forem satisfeitas. Caso contrário, x não é solução de S. Exemplo 1. Verifique se a tripla 2, 1, 1 é solução dos sistemas lineares abaixo. Então, a gente tem dois sistemas aqui, os sistemas S1 e S2. O que a gente vai fazer? Vamos testar cada uma dessas equações com a tripla que foi dada, para saber se essa tripla é solução. Então, detalhe que aqui é x, aqui é o y, e aqui é o valor de z. Então, o x é 2, o y é 1 e o z é 1. Então, esses valores nós vamos substituir em cada uma dessas equações, para saber se ela é satisfeita ou não. Então, aqui é x menos y mais 2z. E vamos fazer a conta e no final verificar se realmente dá 3. Então, o x é 2, menos o y que é 1, mais 2 vezes o z que é 1. Vamos fazer essa conta. 2 menos 1 fica 2 menos 1, mais 2 vezes 1 dá 2. Fazendo essa conta todinha, né? 2 menos 1 dá 1, mais 2, 3. Ou seja, aqui, ok, satisfeita. Próxima. 2 vezes o x, que é 2, mais 3 vezes o y, que é 1, menos o z, que é 1, igual 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes 1, que é 3, menos 1. Então, 4 mais 3 dá 7, menos 1, 6. Ok. Agora, x menos z igual a 1. O x é 2, menos o z, que é 1, e 2 menos 1 dá 1. Portanto, satisfeita também. Realmente, no final deu 3, 6 e 1. 3, 6 e 1. Significa dizer, logo, o vetor que a gente pegou ali, o vetor 2, 1, 1, né? Ele pertence a S1. É solução. Então, essa tripla aqui ela é solução. É óbvio que a gente pode perguntar, será que essa solução é única? Ou tem mais outra solução? Aí a gente vai discutir isso mais à frente, tá? Vamos fazer a mesma coisa no sistema S2. Então, vamos pegar 3 vezes o x, que é 2, menos 5 vezes 1, menos 1. E vamos verificar se essa conta realmente bate, né? Então, o que nós temos aqui? 3 vezes 2 dá 6, menos 5 vezes 1, que é 5, menos 1. Então, 6 menos 1 dá 1, menos 1, 0. Ou seja, aqui, ok, né? Então, essa equação, ela está certinha. Vamos para mais uma. Menos 2 vezes o x, que é 2, mais 3 vezes o y, que é 1, mais o z, que é 1. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. 3 vezes 1 dá 3, mais 1. Então, menos 4 mais 3 mais 1, isso aqui vai dar 0. Opa! Aqui estava dizendo que era 3. Então, 0 é diferente de 3. Portanto, aqui, não deu certo. Não está ok. Então, teve uma equação no sistema S2 que furou. Logo, a minha tripla, representada por x, ela não pertence a S2. Significa dizer que essa tripla aqui, né, esse ponto é solução de S1, mas não é solução de S2. E detalhe, que em S2, ela satisfez uma equação, mas não satisfez a outra. Então, para ser solução, tem que satisfazer todas. Se apenas uma equação furar,
já é o suficiente para ela não ser solução do sistema. Agora a gente vai fazer a discussão da solução de um sistema linear. Se o sistema linear S tiver uma única solução, é dito sistema possível determinado, que nós vamos chamar de SPD. Se o sistema linear S tiver infinitas soluções, é dito sistema possível indeterminado, que nós vamos chamar de SPI. Se o sistema linear S não tiver solução, é dito sistema impossível, que nós vamos chamar de SI. Então, daqui para frente, vamos chamar de SPD, SPI ou SI. Tá? E um detalhe é que ou tem solução única, ou tem infinitas soluções, ou não tem solução. Isso significa dizer que se eu tiver um sistema que tiver duas soluções para esse sistema, ele não tem só duas, ele tem infinitas. Tá? Ou tem uma, ou é infinitas. Não tem um sistema que vai ter só 2, 3, 4 soluções. Então, se ele tiver uma solução e a gente encontrar mais outra, significa dizer que ele tem infinitas soluções. Tá? Então, só existem essas 3 situações. Vamos definir agora o que é um sistema homogêneo. É todo sistema linear S cujas soluções lineares de S possuem termos independentes nulos. Então, a gente vai ver que a coluna do termo independente é um vetor nulo. Então, observe, né? Ó, coloquei um sistema aqui e a coluna do termo independente, ó, nula. Um outro sistema aqui, 2 por 2, ó, também nula. Então, todo sistema linear possui o vetor nulo como uma solução trivial. Isso é uma observação importante. Então, toda vez que eu estiver resolvendo um sistema homogêneo, eu sei que a minha solução, existe uma solução trivial, que é a solução nula. Portanto, por exemplo, esse caso bem aqui, como é um sistema 2 por 2, eu sei que existe uma solução do tipo 0, 0. Nesse outro caso aqui, eu sei que existe uma solução do tipo 0, 0, 0, né? Porque é um sistema 3 por 3, então tenho que ter uma tripla. Como aqui é um sistema 2 por 2, eu tenho que ter uma dupla. É óbvio que se eu encontrar mais outra solução para esse sistema que não seja essa solução 0, 0, significa dizer que esse sistema vai ter infinitas soluções. Como aqui do mesmo jeito, né? Ó, se eu encontrar mais outra solução que não seja a nula, vai dizer que esse sistema ele é um sistema possível indeterminado, porque vai ter infinitas soluções. Resumindo, em todo sistema homogêneo, ele sempre tem solução, porque já admite a solução trivial. Então, ele não vai cair no caso SI, né, que é o sistema impossível. Resolução do sistema linear utilizando a regra de Cramer. Tá? A regra de Cramer é aplicada somente para sistema linear quadrado, ou seja, o número de linhas e colunas são iguais. Então, a mesma quantidade de equações é a mesma quantidade de variáveis, né? Considerando D como determinante da matriz A, onde há a matriz dos coeficientes, e o X, x1, x2 até xn é a solução do sistema linear S, caso exista, então, para que o sistema seja sistema possível determinado, o meu D tem que ser diferente de zero, e aí eu vou ter as minhas soluções, né, o meu xi, sendo a matriz DI, o determinante DI dividido pelo determinante D para todo I variando de 1 até N. Se isso acontecer, eu tenho uma solução única. Para o sistema ser sistema possível indeterminado, o meu D tem que ser zero e o meu DI também tem que ser zero. Tá? Se isso acontecer, eu tenho infinitas soluções. Se o sistema for impossível, eu tenho um D igual a zero e ao menos um DI é diferente de zero, para todo I variando de 1 até N. Eu não possuo solução. E aí a grande pergunta é, que pode se perguntar, quem é esse DI? Que a gente tanto está falando, porque a gente já sabe que o D é o determinante da matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Mas quem é o DI? O DI é o determinante da matriz A, onde a coluna I
da matriz A é trocada pela coluna do termo independente do sistema. Então, se eu tiver na coluna da variável x, eu quiser calcular o dx, eu estou pegando os coeficientes da coluna de x e trocando com a coluna do termo independente. Tá? Sempre que eu fizer isso, né, e fizer cada uma dessas operações aqui, ó, eu encontro a solução do sistema. Qual é a desvantagem da regra de Cramer? Existem muitas. Uma, porque só funciona para um sistema quadrado. Se eu tiver um sistema retangular, eu não consigo utilizar a regra de Cramer. 2. Quanto maior o sistema, mais conta nós temos para fazer. Por quê? Porque eu estou resolvendo determinantes. E a gente sabe que determinante 4x4, 5x5, a gente tem que fazer uma redução desses determinantes para ficar 3x3 ou 2x2. Né? Ou então utilizar uma das regras que nós vimos na unidade anterior, quando a gente falou sobre determinantes. Exercício. Resolva o sistema linear utilizando a regra de Cramer. Nós temos aqui um sistema 2x2, né? E vamos resolver. Então, para resolver, o que a gente precisa fazer? Inicialmente, temos que encontrar o D, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, 1, que são os coeficientes de x, menos 1 e 1, que são os coeficientes de y, e vamos resolver. Como é um sistema 2x2, né? Multiplicação da diagonal principal, 1 vezes 1 dá 1, menos a multiplicação da diagonal secundária, que dá menos 1. Portanto, menos 1. Então, isso aqui, 1, fazendo jogo sinal mais 1, portanto, 2. Tá? Isso é o determinante. 2 deu diferente de 0. Se deu diferente de 0, você já sabe que fazendo a discussão que nós fizemos anteriormente, esse sistema ele é possível determinado. Portanto, nós vamos atrás agora dos DIs. Né? Inicialmente, vou calcular o meu D de x. O que é o D de x? A primeira é os coeficientes de x, mas ele diz que é para trocar pelo termo independente. Então, em vez de colocar os coeficientes de x, eu coloco o termo independente, 1, 3. Agora eu venho os coeficientes de y. E vou calcular esse determinante. Então, diagonal principal, novamente, que dá 1, menos a secundária, que dá menos 3. Portanto, isso aqui fica 1 mais 3, que é 4. Agora a gente vai fazer o D de y. De novo, quem é o D de y? Primeiro, coeficiente de x, 1 e 1. Agora, o coeficiente de y a gente troca pela coluna do termo independente. Então, aqui dá 3, fazendo essa multiplicação, menos 1, que é 2. Tá? Portanto, agora eu vou encontrar os valores de cada um, de x, de y e de z. Ora, quem é o x? O x é o d de x sobre d. Quem é o d de x? O d de x é 4 e o d deu 2. Portanto, deu 2. É a primeira solução. Quem é o y? É o d de y dividido pelo d. O d de y é 2 e o d também é 2. Isso aqui é 1. Portanto, implica que a solução do sistema é 2 e 1. Essa é a solução do nosso sistema linear. Detalhe que bem aqui, por esse D, já descobri que o sistema era possível determinado. Né? Continuando. Vamos fazer novamente o mesmo processo. Vamos atrás do D.
matriz dos coeficientes, determinante da matriz dos coeficientes. Então, 1, menos 2, 1 e menos 2. Multiplicação aqui vai ficar menos 2, menos, aqui também menos 2, menos 2, né? Então, fica menos 2 mais 2, que isso aqui é 0, ou seja, deu 0. Se deu 0, tem dois caminhos. Ou o sistema vai ser possível, ou o sistema vai ser possível e indeterminado, ou o sistema vai ser impossível, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos agora atrás do D de x. Então, os coeficientes de x a gente troca pelo termo independente, menos 2 e 4. E agora eu coloco o coeficiente de y. Fazendo essa conta aqui, fica menos 2 vezes menos 2 dá 4, menos 4 vezes 1, 4, que é 0, ou seja, já deu 0. Então, se a gente for fazer também o d de y, também vai dar 0 no d de y. Ó, você pode colocar aqui, então, vai ficar exatamente os coeficientes de x, 1, menos 2, menos 2 e 4, né, trocando os coeficientes de y pelo termo independente. Multiplicando aqui fica 4, e multiplicando aqui fica menos, né, ó, e aqui fica mais 4, porque menos 2 vezes menos 2 dá 4, que dá 0. Ou seja, o d de x e o d de y todos deram 0. Então, significa dizer que a nossa solução, nós temos um sistema possível indeterminado. Tá? Significa que tem infinitas soluções. Nós não temos apenas uma única solução, nós temos infinitas. Né? Aí vem uma desvantagem, porque você pode pensar o seguinte, e quem é essa solução, já que tem infinitas? Tá? Porque aí é uma pergunta, quem é a solução? Tem infinitos, e quem é? Então, se a gente ver aqui, por exemplo, se o x aqui fosse menos 1 e o y aqui fosse menos 1, menos 1 com menos 1 dá menos 2, é uma solução. Tá? Mas eu teria só essa? Não, eu tenho infinitas. Eu posso ter, por exemplo, também x igual a 0, y igual a menos 2. Eu posso ter x igual a menos 2, y sendo 0. E aí eu tenho uma infinidade de combinações. Letra C. A letra C, pessoal, o sistema, se você observar, é a mesma matriz de cima. Ó. O que mudou só foi esse cara aqui. Ó. Eu tirei 3, aqui era 4 e eu botei 3. Significa dizer que o D daqui é o mesmo daqui, que é 0. Ok? A gente não vai fazer mais essa conta. Agora, o D de x, vamos fazer ele. Então, fica menos 2 e 3, que é o termo independente. E fica 1 e menos 2. Ok? Então, aqui a gente fica multiplicando, vai dar 4, menos 3, que é 1. Ou seja, diferente de 0. Como eu tenho um d igual a 0 e um dos d de y já é diferente de 0, significa dizer que esse sistema aqui é impossível. Não tem como ter. Tá? Então, não possui solução. Agora, vamos fazer a resolução do sistema linear pela triangularização. Nós estávamos resolvendo o sistema através da regra de Cramer, que é ruim, e agora vamos fazer a triangularização. O que é isso, né? Triangularizar um sistema linear consiste em encontrar um outro sistema linear triangular de mesma solução através das operações básicas de equivalências entre as linhas do sistema, ou seja, AX igual a B, se somente se TX igual a C. Então, nós vamos fazer isso aqui, pessoal. Ó. Nós vamos sair de um sistema AX igual a B e vamos passar para um sistema TX igual a C, onde as matrizes, a barra
é a matriz AB, então aqui é uma matriz estendida, né, que a gente chama. E a matriz T barra também é a matriz TC, que também é uma matriz estendida. Mas quem é o T e o T barra? São matrizes triangulares. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Sair de um sistema que eu não sei a solução, partir para um outro sistema mais fácil de resolver, que é um sistema triangular. E aí o que esses dois sistemas têm em comum? A mesma solução. Note que os sistemas abaixo são equivalentes. Então, observe que o sistema S1 e o sistema S2, eles possuem a mesma solução. 3, 2, 1. Tá? Então, se a gente pegar o 3, 2, 1 e testar no sistema S1, você vai ver que todas as equações vão ser satisfeitas. E se a gente pegar também a tripla 3, 2, 1 e testar no sistema S2, vocês vão ver que todas as soluções são satisfeitas. Mas qual é a vantagem de estar no sistema S2? Porque no sistema S2, ó, se eu tiver aqui, ó, aqui eu já tiro o valor de Z, por aqui eu já tiro o valor de Z, depois que eu tirar o Z, substituo aqui, encontro o Y, depois encontrando o Z e o Y, encontro o X. Então, quando eu estou no sistema triangular, eu vou resolver de baixo para cima. Resolução do sistema triangular. Vou fazer a triangularização. De acordo com sistemas lineares equivalentes, abaixo, eu tenho aqui o sistema S1, né, e o sistema S2, que nós comentamos anteriormente. Então, segue suas respectivas matrizes equivalentes completas, ou seja, estendidas. Então, observe que a gente falou lá, né, a gente tinha uma matriz A barra. Então, essa matriz aqui, pessoal, é a matriz A barra. Essa matriz aqui, ó, é a matriz T barra. Tá? A matriz A barra ela é composta pela matriz A, que é a matriz dos coeficientes do sistema, e do termo independente. É por isso que eu coloquei que a barra era AB. E o T barra, ó, é um TC. Só separando aqui, ó, para você entender que aqui é uma matriz triangular, ó, tá vendo? Ó? É uma matriz triangular superior, né? Ó. Aqui o triângulozinho embaixo, ó, de zeros. Como a gente já comentou lá na unidade 1, né, quando a gente falou de matriz. Existem vários tipos de matriz, e essa matriz em especial aqui, né, é chamada de matriz triangular. Então, o objetivo é sair dessa matriz A barra e chegar na matriz T barra. Transformar a matriz A em uma matriz triangular. Obviamente, se eu transformar a matriz A na matriz T, eu também vou alterar esse C passando a ser o B passando a ser um C. Exemplo 2. Agora vamos aprender a triangularizar o sistema S1. Então, a gente já sabe que esse sistema tem solução 3, 2, 1, ok? Que é o mesmo sistema do problema. Então, o que nós fizemos? A gente pegou o sistema, os coeficientes e o termo independente e criamos a matriz A barra, né? Está aqui. O que eu vou fazer para me chegar naquela matriz lá, na matriz T barra? A gente vai fazer o processo da triangularização através das equivalências de linhas. Como eu quero transformar isso aqui, pessoal, ó, eu quero transformar isso aqui em zeros. Esses caras aqui eu quero transformar em zeros, ó. Então, esse 1 tem que virar 0, esse 2 tem que virar 0 e esse aqui tem que virar 0. E a gente vai fazer operações. De que forma? Através das linhas. Então, para esse cara aqui virar 0, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar essa primeira linha por menos 1 e somar com a segunda linha. Porque na hora que eu pegar menos 1 vezes menos 1, dá menos 1, somado com 1 deu 0. Para me zerar aqui também, ó, botar 2, faço o mesmo processo. Vou multiplicar essa primeira linha todinha por menos 2, para aqui virar menos 2, somado com 2 fica 0. E faço essa conta. Só que quando eu fizer essa conta, a gente vai ter uma outra matriz equivalente. Então, vamos ver lá como é que vai ficar. Multiplicando a primeira linha, ela não altera. 1, 1,
1 e 6. A segunda linha, ela altera através das operações. Então, vamos pegar a primeira linha, multiplicar por menos 1 e somar com 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1, somado com 1, deu 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1, somado com 2, deu 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1, somado com 2 também deu 1. 6 vezes menos 1 dá menos 6, somado com 9 dá 3. Fizemos a primeira, fazer a segunda. Menos 2 vezes menos 1 dá menos 2, somado com 2, 0. Menos 2 vezes menos 1 dá menos 2, somado com 1 dá menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com 3 dá 1. 6 vezes menos 2 dá menos 12, somado com 11 dá menos 1. Então, observe que só está faltando esse carinha bem aqui virar 0. Mas para ele virar 0, tá fácil. É só eu pegar e somar essas duas linhas. Ó. Então, eu tenho uma nova matriz equivalente. E ela vai ficar assim, ó. 1, 1, 1 e 6. Essa segunda linha a gente não altera ela. E 3. E nessa outra aqui fica. Se eu vou somar as duas linhas, ó. 0 mais 0 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. 1 mais 1 dá 2. E 3 menos 1 dá 2. Olha só, cheguei na matriz triangular que eu queria. Ó. Tá? Se eu cheguei na matriz triangular que eu queria, eu tenho exatamente esse sistema. Primeira linha, x mais y mais z igual a 6. Segunda linha, y mais z igual a 3. Terceira linha, 2z igual a 2. Agora a gente resolve. Ó. Se 2z é igual a 2, então z vai ser 2 dividido por 2, que é 1. Agora a gente vai para cá. Ó. Portanto, o y vai ser 3 menos o z, que é 1. Portanto, o y é 2. O x ele vai ser 6 menos o y, que é 2, e menos o z, que é 1. Portanto, o x vai ser 3. Ou seja, portanto, a solução do nosso sistema vai ser exatamente 3, 2, 1, como nós já sabíamos. Agora a gente vai fazer a resolução do sistema linear através do escalonamento. Tá? Então, a gente fez inicialmente regra de Cramer. Fizemos, depois da regra de Cramer, fizemos a triangularização. Agora a gente vai fazer um escalonamento. Escalonar um sistema linear consiste em encontrar outro sistema linear de mesma solução através de operações básicas de equivalência entre linhas do sistema. Ou seja, a gente vai fazer isso aqui, essa operação, ó, todinha. Tem um sistema AX igual a B, se só se PX igual a C, se só se IX igual a X, onde as matrizes estendidas A barra, que é AB, é equivalente a T barra, que é o TC, que é equivalente ao I barra, que é o IX. E I é a matriz de identidade. Então, a gente tem que saber que A e B são matrizes e vetores do sistema inicial. T e C são matrizes
e vetores da triangularização, e I e X já são matrizes e vetores do escalonamento, onde o I é a matriz de identidade e o X é a própria solução do sistema. Note que os sistemas abaixo são equivalentes. Então, a gente tem o sistema S1, S2 e S3. O S1 e o S2 foi o que nós já fizemos. Inclusive, chegamos aqui nessa triangularização do S2. E a gente agora, do S2, a gente evolui para chegar no S3. Porque se a gente vai para o S3, você já encontra a solução do problema. Pois S1, S2 e S3 possuem a mesma tripla 3, 2, 1 como solução. Então, essa é a vantagem, digamos assim. A gente já encontra a solução de cara. As matrizes estendidas dos sistemas lineares abaixo, S1, S2 e S3, da seguinte forma. Segue suas respectivas matrizes equivalentes completas, ou seja, estendidas. Então, a gente tem aqui a primeira matriz estendida, A barra, a segunda matriz T barra e a terceira matriz que é a I barra, tá? Então, a gente vai sair da matriz, vamos sair dessa primeira matriz aqui, ó, que é a matriz A barra, passar pela matriz T barra, depois vamos chegar na matriz I barra, que é o nosso objetivo, que essa matriz I barra é a matriz completa do escalonamento. Exemplo 3. Agora vamos aprender a escalonar o sistema. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer o mesmo processo, só a gente vai fazer o escalonamento do sistema. Só que se você observar, nós já fizemos alguma dessas contas. Então, a gente não vai repeti-las, né? Obviamente. Então, note o seguinte. E nesse exemplo 3, aqui, ó, nós já fizemos no problema anterior e nós já fizemos as operações básicas e já caímos na triangularização. Então, ficou 1, 1, 1, 6. Aí aqui ficou 0, 1, 1, 3. Ficou 0, 0, 2, 2, 2. Tá? Então, saímos, essa é a triangular. Qual é o nosso objetivo? Transformar essa matriz aqui na identidade. Só que aí você pensa o seguinte, ó. Se eu quero transformar essa matriz, que é a matriz T, e aqui C, na matriz IX, eu tenho que transformar essa matriz triangular em uma identidade. Aqui embaixo, a identidade, ela é composta, diagonal principal, de uns, e fora da diagonal são zeros. Aqui os zeros aqui de baixo está ok. Então, se eu preciso transformar esse 2 bem aqui, ó, em 1, e transformar esses 1s aqui em zeros, porque aí ela vira uma matriz de identidade. Primeiro passo. Primeiro, para transformar esse 2 bem aqui em 1 é fácil. Basta eu dividir toda essa terceira linha por 2. Já resolvo o problema. E para me transformar esse cara bem aqui em 0, esse que eu vou marcar, é só eu multiplicar essa linha aqui por menos 1 e somar com essa aqui. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos fazer todas essas operações. Primeiro, vamos fazer logo a linha de baixo. Dividir todo mundo por 2, né? Então, ficou 0, 0, 1 e 1. A segunda linha, que é a linha que a gente multiplica, ela não se altera. Então, fica 1, 1, 1 e 3. A primeira linha é a linha que vai ser mudada. Então, o que está dizendo lá? Que eu vou multiplicar por menos 1 e somar com a primeira linha. Menos 1 vezes 0 dá 0, somado com 1 fica 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, somado com menos 1 dá 0. Aí, menos 1 vezes 1 dá menos 1, somado com 1 lá de cima também dá 0. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, somado com 6 dá 3.
Olha que legal. Nós estamos praticamente com a identidade. Só está faltando esse carinha bem aqui, ó, virar zero. Mas para ele virar zero, a gente vai pegar essa linha de baixo, multiplicar por menos 1 e somar com a linha do meio, com a segunda. Então, fica o seguinte, a primeira linha a gente não mexeu, 0,3. A linha de baixo, que é a linha que a gente está multiplicando, ela também não vai ser alterada. Mas a linha do meio vai ser alterada. Então, alterada como? Sendo multiplicada a terceira por menos 1 e somada com ela. Então, menos 1 vezes 0 dá 0 somado com 0 dá 0. Menos 1 vezes 0 somado com 1 dá 1. Menos 1 vezes 1, ó, dá 0 somado com 1 dá 0. E menos 1 vezes 1 dá menos 1 somado com 3 dá 2. E aí a gente chega onde nós queríamos, porque essa matriz aqui é a matriz I, e aqui se torna o vetor X. Tá? Logo, a solução do nosso problema é o 3, 2, 1, com o sistema escalonado. Discussão do sistema linear. Através das matrizes estendidas do sistema linear, podemos discutir a solução do sistema. Então, eu vou colocar 3 situações, A, B e C, e a gente vai discutir isso. Como assim discutir? Nós vamos dizer se o sistema tem solução, se é única, se não é, ou não, através da matriz estendida já feita a triangularização. Então, detalhe, os 3 casos aqui, eu estou com a matriz estendida triangularizada. Então, eu já fiz a triangularização, tá? Então, a gente parte daquele sistema AX igual a B e chegamos no sistema TX igual a C. Então, quando você está no sistema TX igual a C, você tem a matriz estendida do sistema, e através dessa matriz estendida do sistema, você consegue discutir se ela tem solução, se não tem, se a solução é única ou não. Aqui, no primeiro caso, ó, fazer a separação, para você entender que aqui é a matriz triangular T e aqui é o vetor C. Tá? Observe que a minha matriz está triangularizada e, nesse caso, pessoal, se a tua matriz triangular não tiver linhas e nem colunas nulas, significa dizer que o sistema é possível determinar. Sistema possível determinar. Por quê? Porque ela não possui nenhuma linha nula. Tá? Ó, ela é uma matriz, primeiro, ela é uma matriz quadrada, tá? O fato é que ela é uma matriz quadrada e não possui nenhuma linha nula. Então, toda vez que ela for uma matriz quadrada e não possui linhas nulas, o sistema é possível determinar. Aqui embaixo, ó, olha só, nós temos a matriz T e o C. Na matriz T, ela já tem uma linha nula. Olha a linha nula dela aqui, ó. Tá? Então, se ela tem uma linha nula, ela não pode ser um sistema possível determinado. Só tem 2 opções. Ou o sistema é impossível, ou o sistema é possível indeterminado. Aí você olha agora o complemento na C. Observe se na C também vai ser 0. Se ela tiver uma linha inteira, a matriz estendida inteira for uma linha nula, é porque o sistema é possível indeterminado. Agora, se a linha inteira, o cara do C for diferente de 0, aí o sistema seria impossível. Que é esse caso aqui, ó. Olha só.
você tem que a matriz T tem uma linha nula, mas em C não é zero. Portanto, aqui, ó, o sistema já é impossível. Mas por que que isso acontece? Tanto na B e na C. Porque aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo estou dizendo o seguinte, ó, o sistema é possível determinado, pois aqui embaixo tu está dizendo que 0 igual ao cara do C, igual a 0 nessa terceira linha. E 0 é igual a 0 em qualquer lugar do mundo, para todo o x. Para todo x, y e z pertencente aos reais. Então, para todo x, y e z, 0 vai ser igual a 0. Esse aqui não, é um sistema impossível. Pois o 0 ele é diferente de 6. O 0 é diferente de 6. Para todo x, y e z pertencente aos reais. Então, você não vai encontrar x, y e z que você vai jogar na composição desse 0 e vai dar ser no final. Impossível isso. Por isso que o sistema é impossível. Bom? Exemplo 3. Determine os valores de A, B e C para que o sistema abaixo seja homogêneo e determinado. Então, primeiro passo. O que é um sistema homogêneo? É um sistema que o termo independente é nulo. E outro tem uma solução particular. Qual é a solução particular? É o vetor nulo. Então, pessoal, o que nós vamos fazer inicialmente? Se o termo independente é nulo, ó, já sei quem é o B e o C. Como? O sistema, vou chamar esse sistema aqui de S, tá? Como o sistema S é homogêneo, então eu já sei que o B é igual a C, que é igual a 0. Sei? Então, daí, temos, o que você vai ter? É que meu sistema S, ele passa a ser agora assim, né? Ó, A ao cubo, vezes x, mais 2a vezes y igual a 0. 2a vezes x mais y igual a 0. Como eu quero que o sistema seja determinado, lembra que quando a gente estava lá na regra de Cramer, a gente fazia o determinante dos coeficientes e se ele fosse diferente de 0, era um sistema possível determinado? Então, a gente só vai pegar o meu D, que é composto pelos coeficientes das variáveis A ao cubo, 2A, 2A e 1, e já vou colocar que esse cara é diferente de 0. Então, o que isso vai implicar? Aqui vai implicar produto diagonal principal, calculando determinante, então A ao cubo vezes 1 dá A ao cubo, menos o produto da secundária, 2A vezes 2A vai dar 4A ao quadrado, que isso é diferente de 0. Então, isso implica, colocando o A ao cubo, o A ao quadrado em evidência, fica A menos 4, diferente de 0. Ora, aí tu pensa, se A ao quadrado vezes A menos 4 é diferente de 0, é porque ambos têm que ser diferentes de 0. Então, o A ao quadrado tem que ser diferente de 0. E também o A menos 4 tem que ser diferente de 0. Ambos têm que ser satisfeitos. Mas se A ao quadrado é diferente de 0, é porque o A é diferente de 0. E se A menos 4 é diferente de 0, é porque o A é diferente de 4. Tá? Portanto, essas são as minhas restrições. Então, logo,
para que o S tenha solução única, né? Lembra? Solução única, sistema possível determinado. É necessário que o A seja diferente de 0 e o A seja diferente de 4. Essas são as condições. E o B e o C tem que ser igual a 0 para que eles sejam homogêneos. Pessoal, a gente finaliza aqui. Bons estudos. E a gente ainda vai continuar nessa unidade 2 falando sobre um outro assunto, que é os números complexos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.